O que você acha que afasta o turismo de negócio para essa região aqui? O que você acha que vê como o principal gargalo hoje, que evita, ou que cria dificuldade para que a gente consiga trazer eventos de negócio para cá? Eu acho que um aeroporto sempre ajuda. Então, por exemplo, quando a gente tem hoje aqui em Santos, agora voltando aí para o nosso foco, a gente tem hoje um importante equipamento que é o Convention. Nós temos o BlueMed Convention Center, que é uma área de convenções moderna, nova, numa localização muito bacana, no sentido de toda a revitalização que aconteceu da Ponta da Praia, Mercadão do Peixe, enfim. Então eu tenho um equipamento hoje de convenção, de evento, muito bom, mas muito bom, sem medo de errar mesmo. E ele acaba competindo com outros centros de convenções. Então, obviamente, até porque as grandes convenções elas são itinerantes, é difícil você ter, porque o cara quer aproveitar e explorar a cultura, explorar o conhecimento de cada cidade. Então, sei lá, Santos deve competir com São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, enfim, grandes cidades, grandes capitais. E a desvantagem nossa é de não ter um aeroporto. Quer dizer, tudo bem que por mais que eu desça em Congonhas, eu pegando um ônibus aí, fazendo um fretamento, trazendo uma logística, eu estou a 45 minutos daqui, às vezes é mais rápido descer em Congonhas e chegar em Santos do que sair de Congonhas e ir para algum lugar em São Paulo, mas eu não tenho o conforto de um aeroporto. Então esse seria aí você perguntar, Matheus, o que é um ponto que poderia ser um problema? Mas em compensação, eu tenho um monte de coisa positiva em Santos que faz, por que o cara vai descer em São Paulo e pegar ainda um fretamento e vir? Atividades outdoor, segurança, custo-benefício, é muito mais barato fazer um evento na cidade de Santos, o metro quadrado é mais barato, de locação, os custos de equipamento, enfim, a hotelaria é mais barata do que nos grandes centros. Mas tentando te responder, acho que é isso, um aeroporto é um divisor de águas na escolha de uma logística para um grande evento. Agora, Matheus, você sabe, eu procuro sempre ser um pouco crítico. E quando eu faço a crítica é porque eu acredito que nós estejamos, quando eu digo nós, profissionais liberais, formadores de opinião, nós estamos um pouco cansados de fazer determinadas cobranças e não ver ela acontecer. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos pegar esses seus 10 anos para cá, de 2012 para cá. Muitos congressos para discutir, vamos supor, o Porto de Santos, congresso para discutir a importância do turismo, congresso para discutir a viabilidade, né, da ligação seca entre Santos e Guarujá, congresso, inclusive, para discutir a importância do aeródromo do Guarujá, que está para praticamente sair, teve um outro que está paralisado ali no Itaim, no Litoral Sul. E onde eu quero chegar? Todas essas discussões, elas nunca prosperaram em algo de concreto. E aí a gente fica sempre patinando em saber quem que poderia dar respostas para esse engajamento e otimizar e melhorar uma região tão próspera que a nossa. Você falou muito bem do Centro de Convenções, BlueMed, que é o Centro de Convenções que fez parte dessa remodelação da Ponta da Praia, mas eu fico imaginando, independente de um turista ou de um paulista ter que vir de fretado aqui para a Ponta da Praia, e se ele, de repente, quiser, depois de um evento aqui no Congresso, ficar no Casagrande Hotel, ele vai pegar a fila da balsa? E se, de repente, ele quer, não, eu quero conhecer Peruíbe. Como é que ele vai chegar até Peruíbe? Ele vai ter que passar para o Praia Grande, pegar aquela estrada para poder chegar, ou seja, tem um problema também de locomoção, um problema viário. Nós estamos na segunda etapa, que ficaram de entregar no final do ano, que não vão entregar, do VLT, e não se falam numa ligação para poder trazer o Litoral Sul mais aqui para o centro. Em cima dessa pergunta, eu quero completar a pergunta do Douglas, Matheus, falando o seguinte: as pessoas sempre argumentam que aquela história do biscoito, que ele vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais, né? O turista não vem porque não tem infraestrutura, ou não tem investimento em infraestrutura porque você não tem demanda de turismo. E aí fica nesse dilema, o que fazer? Porque o que o Douglas está falando é uma questão de infraestrutura, de mobilidade e uma série de outros problemas que a gente acaba não enfrentando. Perfeito. Porque fica diante desse dilema. Não, mas não tem demanda, né? Não tem aeroporto porque não tem demanda, não tem o túnel porque não tem demanda, não tem, enfim. Como é que enfrenta isso? De novo, o poder público é uma incógnita sempre. Então é muito difícil poder, obviamente que a responsabilidade dessa infraestrutura tem que ser do poder público ou através dele diretamente, a arrecadação de impostos que ele muito faz,
ou através de iniciativas com apoio da iniciativa privada. Então é muito difícil poder falar sobre por que não sai A, não sai B, não sai o túnel, não sai a ponte ou não sai o aeroporto. Mas a única coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que no caso de turismo e no caso da localização de Santos e da história de Santos, eu não tenho dúvida que tendo, vende mais. Agora, para vender mais, eu preciso ter. Então, a dúvida da Tostines para Santos, eu posso ter a dúvida da Tostines para outras coisas, mas para o lado do turismo de Santos, não. E eu vou te falar o porquê que eu tenho essa certeza. Primeiro que nós estamos, de novo, a 45 minutos da cidade mais rica, mais preparada do Sempre Brasil. falo isso também. Então o meu poder aqui, aquisitivo... Tá do lado. Eu falo assim, por que a Europa se dá bem? A França com muito turista, Portugal com muito turista, porque os vizinhos lá são ricos. Então você catar um trem 2 horas, está em Paris e depois está ir para Lisboa, 60 euros você vai e faz. No nosso caso, a gente tem que fazer medidas proporções. Vocês me desculpem, eu não estou falando que nós estamos cheios de portugueses, franceses em São Paulo. E de fato nós estamos, porque fora de Portugal, a maior colônia portuguesa está em São Paulo. Fora da Itália, a maior colônia italiana está lá. Fora do Japão, a maior colônia está lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos o vizinho rico. E mais do que isso, e aí é um legado muito do Covid, dentro de uma tragédia tem alguma coisa boa que a gente tem que aprender, o Covid ele nos trouxe, isso de forma geral, tanto aqui, principalmente para o cidadão, né, para as pessoas, acho que ele deixou esse legado de saber aproveitar a vida. Então eu não preciso mais esperar 1 ano, 2 anos para fazer aquela minha viagem do sonho. Eu preciso ir para o Aruba, eu só sou feliz se eu for para o Aruba. Tem que ir, acho que tem que conhecer, tem que ir para Cancún, tem que ir para Alagoas. Mas se eu tenho o final de semana disponível, por que eu não vou aproveitar e não vou descer? E se eu tenho Santos com uma infraestrutura de shopping, de hospital, de tudo isso, por que eu não vou de Santos, passo o dia no Guarujá, se eu tenho uma infraestrutura bacana, vou para Peruíbe, quer dizer, toda a Baixada ganha com isso. Não é que eu tiro de Santos o cara que quer ir para o Guarujá, pelo contrário. Perfeito, em cima disso que eu quero te perguntar. Foram feitos alguns investimentos no setor hoteleiro aqui, abriram-se novos leitos. Pelo pouco que você viu, o tempo que você está aqui, você acredita que esse retorno já está ocorrendo? Há alguma frustração no setor? O que você está percebendo nesse pouco tempo? Separar então essa leitura minha. Ele chegou em julho, não sei se deu tempo. Não, o que eu digo é o seguinte, Santos é uma cidade, vamos arredondar, 500 mil de habitantes? Por aí, 480. Vamos só arredondar, 450, 500 mil de habitantes. Se você olhar para o Brasil, cidades desse porte com infraestrutura hoteleira parecida com Santos, e eu desconheço, Santos tem 7, 8 hotéis de bandeira internacional. Então nós estamos falando aí de mais de 1.000 quartos de padrão internacional. Se eu pegar cidades com 500 mil de habitantes, Ribeirão Preto um pouquinho mais, Londrina, Maringá, ninguém tem Campinas. 7... Campinas ainda, Campinas é 1 milhão. Campinas ainda tem um parque hoteleiro Campinas razoável, São José dos Guarulhos Campos tem um parque... né? Mas cidades entre 500, 600, 700 mil habitantes, ou vamos falar de 400 mil a 700 mil, não tem o parque hoteleiro de Santos. Então, em termos de equipamento hoteleiro de qualidade, nós estamos muito bem servidos. Então, nesse ponto, eu acho que a Baixada, a cidade de Santos especificamente, está bacana. E se você for para o outro lado da ponte que não tem, do outro lado da balsa, você vai para o Guarujá, você também tem mais 3, 4 equipamentos hoteleiros de primeiro mundo, Sofitel, Jequitimar, por exemplo, que vocês comentaram aqui, Casagrande, são um desses equipamentos que aceitaria o overflow daqui para um evento, ou eles mesmos estão uma estrutura de eventos, enfim. Então, equipamento hoteleiro, a Baixada está acima da média te respondendo. Retorno do investimento, aí já não. Aí você já começa a falar, o cara que é dono do hotel, do quartinho, mas isso não é um problema de Santos, isso é um problema do mercado hoteleiro. A hotelaria em si, ela é muito mais uma forma de você diversificar seu investimento do que uma forma de, esse é o melhor negócio da vida. Não é o melhor negócio da vida, infelizmente. Nós não temos linhas de fomento atrativas de BNDES, de bancos privados ou bancos públicos que justifica eu pegar um dinheiro para fazer isso. Então, como diversificação de investimento é bacana, você tem um equipamento hoteleiro, a hotelaria é legal, que quando ela é bem cuidada, ela dá uma perpetuidade imobiliária. Então, um hotel sempre novo,
novo, ele vai ser sempre bacana. Você vai pegar Copacabana Palace no Rio de Janeiro, é um dos hotéis, é um dos prédios imobiliários no Rio com mais de 90 anos, que tem a menor valorização imobiliária que tem. Que prédio com 90 anos, você andar no Rio de Janeiro, você acha o valor imobiliário que tem o Copacabana Palace. Então a hotelaria permite para o lado imobiliário isso, uma perpetuidade quando trabalhada de forma séria, quando trabalhada de forma profissional, correta, uma perpetuidade imobiliária, então tem um valor do ativo imobiliário significativo.